E quando criança eu nunca imaginava que um dia pudesse estar aqui em Santa Fé do Sul. Mas refletindo nesta noite, nós precisamos ser sempre muito práticos e objetivos. O Espiritismo, na revivescência do cristianismo, é uma doutrina que nos ensina a viver. É uma doutrina que nos desperta, que nos acorda. Ou seja, um dia alcançaremos a perfeição. Um dia nós adquiriremos duas asas. Uma é a asa do amor. A outra é a asa da sabedoria. Fomos criados simples e ignorantes. Mas através das vidas sucessivas, ou da reencarnação, vamos aprendendo. Se não fosse a reencarnação, a vida não teria sentido. O que confere sentido à vida é a reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, nós não entenderíamos tantas coisas que
acontecem no mundo. Se não fosse a reencarnação, todos nós seríamos uma criação frustrada, porque nós deixaríamos o corpo praticamente sem saber nada, sem compreender nada. Nós deixaríamos o corpo como uma criança que deixa a escola sem terminar o curso. E nós fomos criados para ser perfeitos. Acontece que uma existência no corpo, ela é muito curta. Isto não significa dizer que nós não aprendemos no mundo espiritual. Os espíritos nos falam que o aprendizado continua. Todos os mundos são solidários. O que nós não aprendemos em um mundo, nós temos oportunidade de aprender em outro. O que nós não aprendemos na Terra, nós também temos oportunidade de aprender no mundo espiritual. Porque nós não voltamos para o mundo espiritual apenas para ficar esperando um novo corpo. Precisamos pensar nisto, porque muitos adeptos do Espiritismo, os neófitos, os novatos, os que estão chegando agora à doutrina, às vezes imaginam que nós desencarnamos, deixamos o corpo, voltamos para o mundo espiritual e ficamos lá sem fazer nada, esperando um novo corpo. Porque o aprendizado só seria possível em um planeta físico, em um planeta material, e não é verdade. O aprendizado é ininterrupto. A vida não cessa. O corpo para de respirar, mas o espírito respira sempre. O espírito não deixa de pensar, ele pensa sempre. Pensamento é vida. Então, quando nós deixamos o corpo e voltamos para a pátria verdadeira, o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, nós continuamos com o nosso aprendizado. Porque os espíritos, principalmente André Luiz e outros espíritos, como o próprio Dr. Inácio Ferreira, o Dr. Inácio Ferreira tem estudado para nós, ou junto conosco, as obras de André Luiz, para que nós possamos entender um pouco melhor esta obra fantástica que André Luiz psicografou através de Chico Xavier, a partir de 1943, com o lançamento do livro Nosso Lar. Porque vejamos bem, antes de Allan Kardec, o que é que o homem sabia do mundo espiritual? Podemos dizer, relativamente nada. O que é que o homem sabia do mundo espiritual antes do Espiritismo? Antes da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. O que é que sabíamos? Relativamente nada. Não sabíamos de onde havíamos vindo,
não sabíamos qual a finalidade da vida, da existência, e não sabíamos também para onde iríamos após a desencarnação. Allan Kardec, com a codificação espírita, com a revelação dos espíritos, Allan Kardec nos possibilitou pensar na existência do mundo espiritual. Nós costumamos dizer que Allan Kardec, ele foi o descobridor do mundo espiritual. Porque até então as religiões tradicionais, elas falavam vagamente sobre a vida além da morte. Por exemplo, a religião católica, sem nenhuma crítica, a religião católica foi o meu berço, o berço de minha mãe. Nós fomos criados dentro do catolicismo, mas nós sabemos que éramos proibidos de fazer qualquer pergunta inconveniente ao padre, qualquer pergunta inconveniente ao sacerdote. A religião católica, ela nos falava em céu, em inferno e em purgatório. E às vezes falava também no limbo. O limbo hoje não é mais aceito pelos teólogos católicos. O limbo seria destinado às crianças, principalmente, que tivessem desencarnado sem o batismo. Mas a religião católica nos falava no céu, um estado permanente de felicidade, mas também nos falava no inferno, um estado permanente de sofrimento. Ideias que tiveram a sua razão de ser. No entanto, que não mais se sustentaram e não mais se sustentam, tiveram a sua razão de ser durante algum tempo, porque como é que nós vamos conceber um Criador destinando uma criatura ao eterno sofrimento? Antes não tivesse criado. Antes não a tivesse criado. Nós somos pais, temos os nossos filhos para destiná-los ao sofrimento? Não. Quando eles sofrem, sofremos com eles? Sim. Tudo fazemos para que eles não sofram? Sim. Quando não nos é possível fazer com que eles deixem de sofrer, sofremos com eles sempre? Sim. Era essa ideia que nós tínhamos de vida além da morte. A vida além da morte era um grande ponto de interrogação. Vejamos bem, ao longo dos séculos, as religiões não foram mais se sustentando, como não estão mais se sustentando na atualidade. As religiões tradicionais, porque como escreveu Leon Denis, filósofo do Espiritismo, hoje já não basta crer, quer-se saber. Nós não estamos mais no tempo da fé cega. Nós estamos agora no tempo da fé raciocinada. Qualquer criança quer saber. Antigamente, quando nós formulávamos qualquer pergunta inconveniente,
Muitos eram destinados à fogueira, eram presos, eram considerados hereges, eram considerados bruxos pela própria igreja. Nós tivemos grandes guerras que assolaram a humanidade, grandes perseguições religiosas, como é o caso da Inquisição. Nós tivemos durante a Inquisição, que durou muito tempo, milhares de mortos, porque eles ousavam pensar. Não se podia pensar, não havia liberdade de crença, era proibido pensar. O padre, ele rezava a missa em latim, e eu sou do tempo, porque eu frequentava a igreja. O padre orava em latim, voltado para o altar e de costas para o povo. As missas eram celebradas assim. Mas nós não estamos nos referindo apenas ao catolicismo. Estamos nos referindo também ao islamismo. Estamos nos referindo também ao judaísmo. Estamos nos referindo também ao próprio hinduísmo. E até nos referindo também ao próprio budismo. Essas religiões são consideradas as maiores correntes religiosas da humanidade. Mas pouco responderam às questões que a inteligência humana começou a formular. Porque a ciência avançou, a ciência progrediu, está num avanço extraordinário. Em consequência disso tudo, qual o fenômeno que ocorreu? Ocorreu um fenômeno muito desagradável. O materialismo foi ganhando espaço. A descrença foi ganhando espaço, o materialismo. O homem foi se entregando cada vez mais ao egoísmo, porque está aqui em O Livro dos Espíritos que o egoísmo está na raiz de todos os vícios humanos. Mas por que o homem se tornou assim tão egoísta? E se mostra tão egoísta? Porque ele não crê. Ele não crê na continuidade da vida. Ele não crê na existência de Deus. Ele não crê nas leis divinas. Ele não crê na lei de causa e efeito. Ele não crê que ele vai colher o que ele plantar. Ele não crê que ele é o artífice de sua felicidade ou de sua infelicidade. Ele só crê no poder do poder. Ele só crê no poder do dinheiro. Ele só crê na matéria. Ele só crê na existência material. Para ele, a vida é um fenômeno que começa no berço e termina no túmulo. Se a vida começasse no berço e terminasse no túmulo, nós todos seríamos joguetes do acaso. Do acaso. Como é que nós explicaríamos uma criança nascendo defeituosa, com problemas? Qual é o critério? Qual é o critério para que alguns nasçam na opulência e outros nasçam na miséria, vivam na miséria?
Qual é o critério? Qual é o critério para que, entre aspas, a biologia produza um Francisco de Assis e de repente produza um Hitler? Qual seria o critério? Qual seria a culpa de Hitler se ele fosse produto da biologia, produto da genética? E qual seria o mérito de Francisco de Assis se ele fosse produto também da biologia, produto da genética? Nenhum. Porque nós estaríamos à mercê de uma combinação genética, de uma combinação celular que nos escapa completamente. Mas o materialismo começou a avançar. E até hoje, nós percebemos que o materialismo tem feito um estrago enorme na humanidade. Nós estamos vivenciando, nesses 3, 4 dias, um ato de vandalismo provocado pelo materialismo, incêndios em toda parte, como se quisesse incendiar o Brasil. Incêndios ao mesmo tempo, em vários lugares. Coincidência? Não. Incêndios criminosos, calculados. A razão nos diz que é assim. Fruto do quê? Do materialismo. Existe uma luta, existe um propósito, uma intenção, existe uma intenção. Nós não sabemos qual é a intenção, mas certamente a intenção é luta pelo poder, é uma luta ideológica, é o materialismo, é o egoísmo humano, é o egoísmo que é o mal, está na raiz de todos os males. Mas quando surge o Espiritismo, no século XIX, na França, uma nova esperança aparece. Em meio àquela escuridão, é como se acendesse uma vela. É como se fosse acesa uma lamparina. Porque o Espiritismo ainda não é mais do que uma chama. Uma chama que está aí em meio à grande escuridão de desalento que vem assolando a humanidade. Mas na França, no século XIX, já que os encarnados, os vivos, não atinavam com o verdadeiro sentido da vida, vieram os supostos mortos. E esses supostos mortos, que já tinham vivido na Terra, começaram a falar: estamos vivos, existe vida além da morte. Eles começaram a falar em toda a Europa, na América do Norte, em diversos países. Começaram a falar através de bancadas, através de ruídos, através das mesas girantes. Começaram a falar através da escrita, através da psicografia, mecânica ou não mecânica, e começaram a nos trazer notícias do mundo espiritual. E Allan Kardec, que era o professor Hipólito
Leon Denis Rivail. Allan Kardec, que era um homem de grande cultura, um humanista, era magnetizador, falava diversos idiomas, era professor, casado com uma professora, Amélie Baudet. Allan Kardec foi participar de uma reunião em 1848. Em 1854, pela primeira vez, ele foi participar de uma reunião. E ele presenciou o fenômeno das mesas girantes. Começava ali o Espiritismo, um diálogo sem precedentes na história da humanidade. Porque a verdade é que o mundo espiritual sempre procurou, sempre nos chamou, sempre chamou o homem ao diálogo. Se nós lermos, como dizia Chico Xavier, se nós lermos a Bíblia com atenção, se nós lermos toda a Bíblia com atenção, dizia Chico, nós vamos ver que a Bíblia é um livro de mediunidade, de capa a capa. Os profetas conversando com os espíritos que eles imaginavam ser Deus, os profetas, Moisés subindo o Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, o que Chico chamou de psicografia na pedra, os espíritos escrevendo diretamente na pedra, os 10 mandamentos, até a vinda de Jesus, até a partida de Jesus com os apóstolos, os fenômenos mediúnicos, eles sempre se multiplicaram aqui, ali, além, acolá, mas nunca houve um diálogo tão esclarecedor e tão direto e tão completo quanto aquele diálogo que Allan Kardec estabeleceu com o mundo espiritual através de diferentes médiuns. E com o Espiritismo surgiu a fé aliada à razão, a fé raciocinada, porque a fé cega já estava sendo vencida pelo materialismo. É como escreveu Kardec, o materialismo precisava ser enfrentado em seu próprio campo, no campo experimental. Então surgiu a fé aliada à razão. E Kardec escreveu: fé verdadeira é só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Como também escreveu que o Espiritismo surgia não como adversário das demais religiões. O Espiritismo surgia como auxiliar das demais religiões, para dar a elas os instrumentos necessários para que elas sobrevivessem no tempo e no espaço. O Espiritismo não é adversário de nenhuma religião. Nenhuma religião, porque nós entendemos que toda religião contém parcela da verdade. Nós entendemos. Nós temos um profundo respeito por todas as religiões. O Espiritismo, sendo fé raciocinada,
ele combate o materialismo. Por quê? Porque através da fenomenologia, dos fenômenos mediúnicos, os espíritos começaram a provar que a morte não existe. Vejamos bem, nós somos contemporâneos, nós todos aqui, nós somos contemporâneos, talvez, do maior fenômeno mediúnico de todos os tempos, Chico Xavier. O maior fenômeno mediúnico de todos os tempos. Nós não estamos nos referindo a Jesus. Jesus era médium de Deus, médium divino. Nós estamos falando de médium humano. Nós todos fomos contemporâneos e tivemos oportunidade de conhecer. Muitos de nós aqui, principalmente vocês mais velhos do que eu, todos tivemos oportunidade de conhecer Chico Xavier, que durante 75 anos exerceu a mediunidade, o seu mandato mediúnico, de um modo extraordinário, trazendo comprovações do mundo espiritual. Chico Xavier, nas reuniões em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece, reuniões das quais nós participamos durante quase 30 anos, desde os 17 para 18 anos. Chico, à mesa, psicografando durante 4, 5, 6 horas, recebendo 8, 9, 10 cartas de residentes no mundo espiritual. Ali era um verdadeiro correio. E Chico era o estafeta, era o médium, era o estafeta, recebendo aquelas mensagens com detalhes impressionantes. Às vezes os espíritos assinavam as mensagens com a sua própria caligrafia, com a sua própria letra. Os espíritos transmitiam informações que só poderiam ser comprovadas depois pelos próprios familiares, porque eles não se lembravam também. Eles também não tinham recordação de muitos detalhes que eram citados pelos espíritos nas mensagens. Isso tudo sem falar de outros fenômenos mediúnicos que aconteciam nas reuniões com Chico Xavier em Uberaba. Mas quando Allan Kardec descobre o mundo espiritual, mostra a existência do mundo espiritual, os espíritos nos dizem assim, nos disseram: nós vivemos deste outro lado, aqui é um mundo normal, aqui é um mundo primitivo, aqui é o mundo das causas, a terra é o mundo dos efeitos, vocês são espíritos encarnados. Vejamos bem, talvez pela primeira vez na história, nós começamos a entender que não somos matéria, não somos corpo. Temos um corpo, mas não somos corpo. Somos essência. Somos um ser inteligente que sobrevive à morte do corpo e que não estamos na Terra pela primeira vez e nem será pela última. E nem será pela última vez. Ora, nós estamos lidando com a razão há 30 mil anos. Há 30 mil anos. Quantas vidas
já tivemos oportunidade de viver. Só que nós vivíamos essas vidas, vamos dizer, essas centenas de vidas, dormindo, sem ter consciência alguma, sem lucidez nenhuma. Vivíamos vivendo. Deixa a vida me levar, vida leva eu, nesse ritmo, no ritmo do samba. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Com o Espiritismo não é assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Com o Espiritismo nós entendemos que nós estamos na Terra em aprendizado. Nós estamos aqui uma vez mais e talvez estejamos acordando agora, hoje, ontem. Nós nos recordamos, algum tempo atrás, lá no Lar Espírita Pedro e Paulo em Uberaba, nós temos também lá uma reunião de psicografia. E certa vez, um filho escreveu para os pais. Ele havia desencarnado há algum tempo, os pais católicos, ele também havia recebido uma orientação religiosa dentro da igreja, mas ele escreveu para os pais. Ele disse assim: papai e mamãe, eu tenho a impressão de que é a primeira vez que eu morri de olhos abertos. Ele diz assim: eu tenho a impressão de que foi a primeira vez que eu deixei o corpo de olhos abertos. Ele faz uma pergunta: onde é que eu estava antes que eu não tenho lembranças de mim? Onde é que eu estava antes que eu não tenho lembranças de mim? O Espiritismo nos desperta, nos acorda, como escreve Emmanuel. Espiritismo, ele é o libertador de consciências, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, de repente, nós mudamos a maneira de pensar. E com a mudança da maneira de pensar, nós mudamos os nossos valores. Buscamos outros valores. De repente, a vida na Terra, para nós, é importante, mas nós passamos a entender que não podemos nos apegar excessivamente. Nós vamos entendendo que um dia, ninguém sabe qual, um dia nós vamos deixar tudo e vamos levar para o outro lado da vida conosco apenas a bagagem moral e a bagagem intelectual que nós tivermos conseguido nesta existência. De repente nós entendemos o que é uma existência no corpo de 60 anos, por exemplo. Passa com a rapidez impressionante. Eu não acredito que já tenha passado dos 70. Eu não vi. Me enganaram. Eu não vi. Mas de repente, eu mal cheguei, estou voltando. Já estou de partida. Porque se nós vivemos muito no corpo, hoje em dia, porque a ciência avançou, e a ciência hoje já está dizendo que a criança
que há de viver 140 anos, já nasceu. A ciência está avançando. E o homem será mais longevo. Mas nós ainda não estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo de uma vida média de 70, 80. Às vezes, batendo o recorde 90, 100, batendo o recorde, preparando genes para serem doados aos futuros habitantes da Terra. Os genes do envelhecimento mais longo. A ciência hoje fala. Como a ciência está falando hoje, o que Chico Xavier falava lá em Pedro Leopoldo, na década de 50, em 1950 aproximadamente, 51, 52, certa vez ele disse assim: a ciência ainda há de construir um útero no laboratório, onde a criança poderá se desenvolver. Nós estamos vendo hoje, aqueles que acompanham as notícias pela internet, aqueles que acompanham o noticiário internacional, os japoneses, já estão construindo um útero em laboratório. Dentro de algum tempo, de algumas décadas, o Chico dizia em 1950, em 1950, 51, 52, e ele dizia assim: vai demorar uns 200 anos, mas a ciência ainda vai construir um útero em laboratório, a criança vai desenvolver dentro daquele útero e a reencarnação vai acontecer direitinho. Porque muita gente começa a questionar: como é que vai se dar a ligação do espírito com o corpo no útero artificial, etc, etc. Não duvidemos da imaginação de Deus e nem da inteligência de Deus. Não imaginemos que nós saibamos tudo sobre reencarnação, que nós não sabemos quase nada. Como diz o Dr. Inácio Ferreira, a respeito da reencarnação, por enquanto, a gente só sabe que o espírito entra e sai do corpo. É o que nós sabemos. Entra e sai do corpo, entra no outro corpo, sai do corpo. Mas do que cerca a reencarnação, dos mecanismos, sabemos pouco. O Espiritismo, então, prezados irmãos, sintetizando agora essa doutrina maravilhosa que une religião, filosofia e ciência, o Espiritismo nos conscientiza, nos acorda. De repente eu penso assim: eu não posso me consagrar só à matéria. Eu sou espírito. Eu não posso ser egoísta. Eu vou responder por isso perante a lei de causa e efeito. Eu não posso incendiar campos e fazendas. Eu não posso corromper. Eu não posso roubar. Eu não posso matar. Poder eu posso, mas não devo. Eu tenho livre-arbítrio. Posso, mas não devo, porque vou responder por todas as minhas ações. E o que nós queremos? Nós queremos evoluir mais depressa. Escreveu Pietro Baldi, um místico italiano,
que viveu no Brasil durante algum tempo, ele escreveu uma frase lapidar. Ele escreveu: a dor faz a evolução, mas a evolução anula gradativamente a dor. A dor faz a evolução. Sim, faz a evolução. Até onde sabemos, ninguém evolui sem esforço. Ninguém cresce, ninguém progride sem esforço. Até para crescer fisicamente dói. A ciência diz que até o crescimento provoca dor nos ossos. Até a ciência fala que até para crescermos em estatura física, nós sentimos dor. A dor é própria de seres imperfeitos. Nós somos seres imperfeitos. E como diz o Dr. Inácio Ferreira, médico psiquiatra, a imperfeição é uma doença. A imperfeição por si só é uma doença. Nós somos espíritos ainda doentes. É por isso que Jesus fala no Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito da Verdade: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Sou o grande médico das almas. Mas vejamos, se a dor faz a evolução anula gradativamente a dor. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós sofremos para evoluir, mas à medida que evoluímos, vamos deixando de sofrer. E qual que é o nosso objetivo? É chorar pela eternidade? Não. O nosso objetivo um dia é sermos felizes, é não sofrermos. Aí vem uma pergunta: mas será que os espíritos superiores não sofrem vendo o nosso sofrimento? Não sofrem como sofremos. Por quê? Porque eles compreendem. Eles enxergam a finalidade. Por exemplo, nós podemos até ficar sentidos com o nosso filho pequeno, que deixamos na escola chorando. Mas o deixamos, não é? Eu me recordo de minha mãe correndo atrás de mim com uma vara, e eu correndo ao redor de uma jabuticabeira, porque eu não queria ficar na escola, e ela correndo atrás de mim com uma vara. Ela não sofria? Sofria. Mas por que ela corria atrás de mim com uma vara? É porque ela compreendia que eu precisava de estudar. Então, à medida que nós evoluímos, nós compreendemos as experiências dos espíritos infantis, dos espíritos mais primitivos. Nós entendemos, compreendemos e sabemos que a experiência é necessária. A experiência é necessária. Até hoje, só se sabe de uma criança que nasceu sorrindo e não chorando. Diz a tradição que a única criança que nasceu sorrindo foi Zoroastro, ou Zaratustra, o fundador do mazdeísmo. Dizem que ele nasceu sorrindo,
Mas se nós deixarmos a tradição de lado, do fundador do mazdeísmo, todas as crianças nascem chorando. Não apenas para desenvolver os pulmões. Todos os espíritos nascem chorando aqui neste mundo de provas e expiações, porque têm consciência da luta que terá de ser enfrentada. Então, para sermos simples, práticos e diretos, o Espiritismo nos acorda de um sono de 30 mil anos. E ainda não acordamos direito, não. E tem muita gente que não quer acordar. Tem muita gente que diz assim: não, eu não quero, porque se eu acordar, vem a responsabilidade. E eu não quero a responsabilidade. Eu prefiro continuar dormindo. Até quando? André Luiz diz o seguinte: ele fala que a gazela acorda com o canto do rouxinol, mas a dinamite só desperta, a montanha só desperta a poder de dinamite. Quem não acordar ao canto do rouxinol, acordará com o poder da dinamite. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite de bênçãos. Agradecemos o amparo que recebemos. E neste momento, Senhor, pensamos naqueles nossos familiares e amigos que estão doentes, estão acamados, estão em casa, por aqueles que partiram para o outro lado da vida e estão necessitados de nossas vibrações amigas. Que as nossas preces, Senhor, possam se estender a toda a humanidade, envolvendo os dirigentes das nações, para que nós tenhamos mais paz, para que sejamos mais fraternos, mais solidários, mais irmãos uns dos outros, a fim de que, Senhor, o reino de Deus possa se levantar sobre a terra em benefício de toda a humanidade. Nós te agradecemos e te rogamos ainda força, coragem, bom ânimo e alegria para seguirmos adiante cada dia, cumprindo com os nossos deveres e obrigações, sem quaisquer ilusões. Que as tuas bênçãos nos acompanhem até os nossos lares e envolvam os nossos queridos familiares. Abençoe esta casa, as tarefas desta casa, os seus dirigentes, esta cidade, os nossos irmãos de Santa Fé e das cidades vizinhas que aqui vieram e estão conosco, participando deste momento de oração e de reflexão. Agradecemos a presença dos Espíritos amigos que estiveram e continuam conosco e neste momento estão nos transmitindo os passes
restauradores, estão nos auxiliando com as energias positivas, para que nós tenhamos mais saúde, para que nós tenhamos um pouco mais de paz, para que nós tenhamos mais esperança em dias melhores que haverão de vir para todos nós. Se conosco, divino amigo, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, estar aqui fazendo a venda dos livros. Quem tiver interesse, por favor, ele vai fazer a dedicatória para cada um. Então, é só se levantar. Vamos continuar aqui por conta do frio.